E vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, e do versículo 12 ao 19. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. A gente está lendo só para se familiarizar com o texto, mas a gente vai reler de novo. Mas eu tenho mais 3 perguntas a fazer à igreja. Que tipo de vozes tem mudado o ouvido nesses últimos dias? E o que dizem ao seu respeito te define? Quem é você em Deus? Nós vamos falar de Ana numa outra perspectiva, porque sempre se fala muito do milagre de Samuel, sim, mas até a trajetória de Ana conceber Samuel, esse texto me chamou muito a atenção e o Senhor falou comigo, eu creio que vai falar com você também. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli, quando olhou para Ana, ele a teve como embriagada. E às vezes, nós, nos dias de hoje, nós nos olhamos, nos examinamos a nós mesmos. Se fosse nesse tempo, se você tivesse com a alma angustiada, triste, e viesse alguém e dissesse que você estaria embriagada, qual seria a nossa atitude mediante a uma crítica? E aí que tem a sensibilidade de Ana. Ana, quando ela ouviu de Eli que ela estava embriagada, Ana estava com o espírito preparado por Deus, porque ela não estava embriagada, porém ela vivia já dias clamando, se derramando na presença de Deus. Então o espírito dela estava preparado. Aquilo ali não foi nada. E às vezes a gente tem que ignorar certas vozes que às vezes podem nos desviar do nosso foco. O foco de Ana era o filho dela. Ela tinha vontade de ser mãe, mas para ela chegar até o milagre, tem todo um processo, tem toda uma trajetória. E assim também é na nossa vida. Tudo aquilo que a gente coloca diante do Senhor tem um processo. Só que às vezes a gente estagna, porque ao invés da gente se focar em Deus, a gente vai ouvir outras vozes. A gente vai perdendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é direção,
é sabedoria, é instrução, é graça, é renovo, é alegria, é refrigério para a nossa alma e para o nosso espírito. E assim, Eli pôde até falar sem querer machucar Ana. Foi uma perspectiva que ele teve ali, quando olhou, era daquela forma. Mas ela como estava com o espírito preparado, ela apenas respondeu a ele: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E assim também nós devemos fazer nesses dias. Quantas vozes têm tentado tirar o nosso foco, mas quantos de nós também estamos despreparados espiritualmente para receber certas críticas, seja ela construtiva ou destrutiva. Nem tudo é só o inimigo, às vezes também a gente tem que se posicionar. Porque tudo que o inimigo quer é que a gente viva desanimado, triste, frustrado, dizendo que a gente não tem a ajuda do irmão, que a gente não tem a ajuda do pastor. Para você ver que Ana estava triste, Ana estava atribulada, Ana estava amargurada de espírito, mas isso não impossibilitou Ana de clamar a Deus, não impossibilitou a Ana de perseverar no Senhor para buscar o seu milagre. E aí, então respondeu Eli, a mesma boca que criticou, também liberou uma palavra sobre Ana. E ela teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Quando ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que a gente precisa ter, às vezes, é a paz de Deus dentro de nós, para nós termos discernimento espiritual quando Deus falar conosco. E o quanto Deus tem falado conosco, está falando conosco esta noite. Temos que ter essa sensibilidade, porque a todo instante o Senhor renova as nossas forças, aumenta a nossa fé. O Senhor fala com a sua igreja, o Senhor tem falado com o seu povo a todo instante, que Ele é conosco. Mas quantas pessoas depressivas, quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas perdendo a sua bênção, quantas pessoas que talvez vão dessa vida sem viver as promessas do Senhor, porque não se posiciona, porque ouve e às vezes ignora o que Deus está falando. Deus tem obra comigo e tem obra com você. Se eu hoje estou onde estou, foi porque o Senhor ouviu, o Senhor falou comigo e eu ouvi a voz de Deus. Eu tenho uma trajetória de muito sofrimento, mas Deus transformou a minha dor em cura. Hoje em dia Deus usa a minha vida para alcançar outras vidas, para renovar corações, para levantar mulheres que estão desanimadas, aflitas, depressivas. Eu passei 9 anos em depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo, insegurança. Não me aceitava como eu era, eu nasci com paralisia cerebral. E aos poucos, a partir do momento que eu fui dando ouvido à voz de Deus, e eu fui me posicionando como uma vencedora, Deus mudou a minha história. E Deus tem feito grandes coisas através da minha vida e do meu ministério. E percebam que Deus não muda a história de Ana quando ela concede o filho. Deus muda a história de Ana quando ela recebe essa palavra, que foi a próprio Deus que falou ao coração dela: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Quer dizer que mesmo ela sem comer, mesmo ela triste, mas ela orou. E às vezes, qual é a desculpa que a gente às vezes coloca na nossa vida? Às vezes o Senhor diz assim: eu tenho um plano, eu tenho um projeto para ti.
Eu tenho uma trajetória de sucesso para ti. E às vezes a gente só escuta e não coloca em prática. A gente só escuta e não se posiciona. E a gente coloca sempre a culpa no outro. Sempre a culpa no pastor. Sempre a culpa nas irmãs do círculo de oração. Porque a gente ouve muito isso. Mas a partir do momento que eu me posiciono em Deus, Deus segura nas minhas mãos e Ele começa a mudar a minha história. E o capítulo 19 diz: e levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana obteve vitória. E assim como Deus fez na vida de Ana, Ele quer fazer na sua e na minha vida. Deus quer nos dar vitória, Deus quer renovar as nossas forças, Deus quer aumentar a nossa fé, Deus quer segurar nas nossas mãos. O problema é que a maioria de nós carregamos feridas que não foram cicatrizadas, que precisam ser tratadas. E nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos curar. Mas tudo, como eu falei, é um processo. É um processo que precisamos nos colocar e nos disponibilizar perante o Senhor. Porque quem é sensível à voz de Deus, não deixa vozes contrárias nos definir. Quem é sensível à voz de Deus, anda na direção dele. A direção de quem ouve a voz de Deus é diferente. Pode ter lutas, sempre vai ter altos e baixos, vai ter frustrações, mas o Senhor vai estar ali sempre presente. E quando o inimigo às vezes tentar tirar o seu foco da presença de Deus, se coloque diante dele, diga: Senhor, blinda os meus ouvidos de tudo aquilo que tenta desfocar aquilo que o Senhor tem para mim, e de tudo aquilo que tenta gerar dor no meu coração, tudo aquilo que tenta afligir a minha alma. Eu encontro tantas mulheres tristes, amarguradas, tantas mulheres que me pedem ajuda, que me ligam constantemente. Às vezes elas vêm com tanta esperança, mas eu sempre falo que a esperança é Jesus, porque por mais que eu ore, mas a diferença quem faz é a gente. Quando a gente se posiciona diante do Senhor, Deus pode até colocar pessoas na nossa vida para nos ajudar. É importante nós orarmos uns pelos outros, mas ninguém vai orar como você ora. Ninguém vai se posicionar como você se posiciona. Porque tem coisas que é você e Deus e mais ninguém. É só você e Deus. Então se coloque de pé diante do Senhor. Eu creio que se você chegou aqui, não chegou à toa, não chegou em vão, e eu também não estou aqui à toa. E o Senhor está falando contigo esta noite. O Senhor está te despertando. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. Mas antes que Ele venha buscar a sua noiva, ainda tem pessoas ainda que precisam ouvir a voz do Senhor. Você se posicionando em Deus, vidas são restauradas, vidas são curadas, vidas são renovadas. Milagres acontecem quando nós nos posicionamos em Deus. Então que possamos a cada dia ouvir a voz do Senhor falar conosco. Eu trouxe aqui umas referências bíblicas que falam sobre isso. Em Hebreus 2:1 diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque todas as vezes que o Senhor fala conosco, é direção às vezes para uma situação que mais na frente a gente venha passar. E ali o Senhor já vai nos encorajando. Em Êxodo 19:5 diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. A partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor e ouvimos a sua voz, nós somos guardadas por Ele em toda e em qualquer situação. E Ezequiel 3:9, essa palavra o Senhor falou comigo quando eu era ainda adolescente. Eu cheguei da igreja, eu cheguei da escola e minha avó estava orando com uma irmã. E aquela mulher ficou me olhando
E aí minha avó disse assim: ore pela minha netinha. A minha casa era uma casa de oração, sempre foi. Casa de oração, eu cresci. A minha avó era uma mulher de Deus, tremendamente usada pelo Senhor. Então eu cresci em meio a muitos vasos de Deus. E aí sempre que chegava alguém para orar, minha avó pedia para orar também. E ela me disse essa palavra que eu guardei até hoje. Eu estou com 38 anos, mas eu tinha acho que uns 14 anos. E o Senhor disse assim, a palavra que ela me disse, Ezequiel 3:9. Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que eu de ti falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eu vou falar mais uma vez. Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que eu hei de te falar, e ouve-as com os teus ouvidos. E todas as palavras que o Senhor falou, a minha trajetória, todas serviram como amadurecimento, direção, sabedoria para a minha vida. E até hoje, Deus tem tratado, tem moldado, tem feito grandes coisas na minha vida. Eu tenho sentido a graça de Deus, o renovo de Deus sobre mim, todos os dias. Mesmo às vezes não tendo uma saúde 100%, mas a graça de Deus tem me alcançado todos os dias. Se eu estou aqui é por causa desta graça que tem me sustentado. Em Apocalipse 3:7, para finalizar, quem tem ouvido, ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Então que venhamos ficar atentos a ouvir a voz de Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque Ele tem sido grande e fiel. Nós temos um Deus fiel. Então que todo desânimo, que toda frieza, que tudo aquilo que tenta nos abater, que tudo aquilo que tenta nos tirar do foco da presença de Deus, seja destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Que possamos nos posicionar mais diante do nosso Deus, que possamos nos levantar como verdadeiros adoradores, porque o Senhor anda à procura de verdadeiros adoradores que o adorem o Espírito em verdade. Não só pessoas que digam assim: eu que sou crente, eu carrego uma bandeira, mas não adianta só você pegar a Bíblia, você sentar. Nós temos, Deus, Ele quer nos usar, quer nos usar na terra. E o Senhor tem falado, o Senhor tem despertado a sua igreja. O Senhor tem falado conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor tem falado conosco. Mas precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e para fazer conforme aquilo que Ele determinar que façamos, para a glória e para a honra do seu nome. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.